Olá, tudo bem? Vamos seguir com a nossa série de mensagens falando dos milagres de Jesus. O milagre de hoje, ele está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 17, de 11 a 19. E é um milagre quando Jesus, ele cura de uma enfermidade 10 leprosos. Naquela ocasião, naquele tempo, a lepra era uma enfermidade avassaladora. Não tinha cura, não tinha nenhum tipo de condição paliativa. A única condição que existia para a pessoa que era acometida dessa enfermidade era ser isolado, expulso da sua comunidade, da sua casa e viver em locais totalmente adversos. E somente com a presença de outros leprosos também. Então eles ficavam fora das cidades. Haviam locais que só eles podiam ficar e quem levava alguma coisa para eles deixava a distância para não ser contaminado, porque era uma enfermidade altamente contagiosa. Ela existe até hoje, só que hoje existe o tratamento, existe medicação. Então naquele momento, Jesus ele cura 10 leprosos. O texto fala que ele estava numa região onde havia um paralelo entre duas regiões históricas na Bíblia. Existia a região da Galileia, que é a região ao norte de Israel, e também a região de Samaria, que é a região central. Ao sul ficava a Judéia. Jesus estava transitando entre a Samaria e também a Galileia. E nesse momento ali, ele passando, começam esses leprosos à distância a gritar e pedindo que Jesus os curasse. E aí o texto fala algo interessante, fala para que Jesus para e diz a eles: vão ao encontro dos sacerdotes e digam a ele o que está acontecendo com vocês. E fala o texto que quando eles saem para o encontro dos sacerdotes, eles são curados. E um deles, ao perceber que estava curado, os outros seguem adiante também, já sabiam que estavam curados, mas esse não foi adiante. Ele parou, retornou, foi ao encontro de Jesus, se ajoelhou agradecendo ele e adorou Jesus. Aí Jesus pergunta para ele: aonde estão os outros 9? Só você que está aqui? Então Jesus diz aquilo, de certa maneira, para poder dar uma atenção àquilo que é fundamental na vida de qualquer pessoa. Um espírito de adoração com gratidão a Deus. E ele fala: olha, pode levantar, vai, porque a tua fé te salvou. Eu queria que a gente pudesse prestar atenção aqui em alguns aspectos. A nossa vida, necessariamente, ela precisa de Deus. Aqueles homens eram enfermos, sem cura, precisavam de Deus, no entendimento deles, para ser curado daquela lepra. Hoje, a história toda, a sua vida e a minha vida, passamos momentos da vida que algo nos desperta para entendermos que nós somos necessitados de Deus. Pode ser algo extraordinário, como também apenas a visão da nossa vida sobre o que é a vida humana, que sem Deus não somos nada. Portanto, qualquer ser humano necessita de Deus, necessita do milagre de Deus. E quando o apóstolo Paulo ele nos ajuda a entender a vocação de Deus, que só ele pode fazer algo maravilhoso, poderoso na nossa vida, muito mais do que nesse tempo da humanidade, mas por toda a eternidade, Paulo ele fala em 2 cartas algo que nos desperta. Eu gostaria que você percebesse isso. O texto que está no Evangelho de Lucas, Deus dá o destaque nesse texto para que todo ser humano compreenda que ele precisa desenvolver um espírito de gratidão a Deus. Não é só sermos pedintes, mas acima de tudo temos um espírito de gratidão a Deus. Só que Paulo ele vai nos fazer amadurecer e aperfeiçoar e abrir a nossa visão sobre como significa esse espírito de gratidão. E compreenderemos o que aconteceu na vida deste único entre os 10, apenas um voltou para agradecer Jesus. Olha o que Paulo fala. No Evangelho, quando Paulo fala a primeira carta aos Coríntios, ele fala, olha, sobre o amor. O amor é Deus. Deus é amor, assim diz a Bíblia. O amor, na visão de Deus, ele tudo pode, ele tudo faz, ele tudo suporta.
Deus é o único que tem o verdadeiro amor. E nós, quando nos conectamos a Ele, nós começamos então a desenvolver em nós a capacidade de amar. Mas seremos cada vez mais aperfeiçoados no amor, conectados a Deus. Segundo ponto, quando Paulo nos fala que nós precisamos compreender o seguinte, quando ele escreve uma carta aos Tessalonicenses, a igreja que estava na cidade de Tessalônica, ele fala, em tudo dai graças. O que ele quer dizer com isso? Ele quer falar que, enquanto nós compreendemos que o amor pode tudo, a nossa vida precisa compreender que em tudo precisamos dar graças. Enquanto Deus é o grande arquiteto executor da obra, por causa do amor dele, ele faz e pode fazer tudo, coube a nós não fazer, não executar, porque não temos capacidade para isso e nem poder para isso. Mas Deus nos deu a oportunidade de desenvolver um espírito de quê? De gratidão. É isso que nos faz fazer com que a nossa vida possa alcançar o maior objetivo de Deus, que Jesus falou para esse. Vai, porque a tua fé é o quê? Lembra do texto? A tua fé te salvou. Os outros 9 que foram embora, que tinham sido curados também da lepra, ouviram isso de Jesus? Vai que a tua fé te salvou? Não. Eles foram e receberam uma cura para um tempo presente, para a sua vida num tempo de existência humana. Mas apenas um daqueles 10 que foram curados ouviu de Jesus, vai porque a tua fé te salvou. E por que a fé dele salvou ele? Porque a fé dele conseguiu desenvolver o que é mais primordial na nossa convicção de relacionamento com Deus. Se Deus pode tudo e em tudo devemos dar graças, é isso que nos faz. A nossa gratidão, ela se conecta ao poder do amor de Deus. E se nós somos gratos a Deus em tudo, o amor de Deus pode tudo em nós. Compreendeu isso agora? Então, quantas pessoas vivem ou viveram a vida e podem até ter recebido benefícios de Deus, milagres de Deus, respostas de Deus, mas se nunca agradeceu e se nunca firmou a sua vida num espírito de gratidão a Deus, não tem a convicção do que é uma salvação em sua vida. Pode ter recebido até milagres. Eu vi milagres, eu recebi milagres, mas a maior pergunta que temos que fazer a nós mesmos, ou até compreender essas expressões de tantas pessoas, mas tudo isso te salvou? E o que é a salvação? A salvação é quando o amor de Deus opera em nós, um espírito de confiança e gratidão a Deus, que a gente é capaz o suficiente de quê? De entregar a nossa vida a Jesus. Aquele homem, ele não seguiu com os outros. Ele parou, voltou, ajoelhou e entregou sua vida para Jesus. E Jesus disse para ele, vai porque a tua fé te salvou. Nós não estamos falando de um contexto de ser seguidores de igreja, de ser seguidores religiosos. Nós estamos falando de homens e mulheres que aprenderam a ver que Deus tem poder, que Deus tem amor, mas por tudo isso nós somos gratos a Deus. Não deixe passar hoje sem que você reflita, sem que você pense isso e, acima de tudo, sem que você agradeça a Deus. Se eu e você estamos sempre na iminência de pedir algo a Deus, somos humanos, de pedir pela nossa família, de pedir uns pelos outros, de pedir por nós mesmos, quem sabe a gente começa no primeiro passo diante de Deus e fala, Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor é o que é. Eu te agradeço porque o Senhor sempre fará a tua vontade na minha vida. Eu te agradeço porque eu posso confiar no Senhor. Eu te agradeço mesmo que podem ser os momentos mais difíceis que posso estar atravessando. Eu te agradeço porque o Senhor nunca vai me desamparar. Eu te agradeço porque o Senhor me deu uma promessa que nunca vai ficar longe da minha vida. Eu te agradeço porque o Senhor já disse que estará comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a Deus, eu te agradeço. E você pode falar isso também? É isso. O milagre chegou no momento do ápice agora do entendimento. Não é apenas receber, é acima de tudo agradecer. Um forte abraço.